Louvado seja Deus. Shalom, meus irmãos. Cumprimento, amado, com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Como tem poder essa paz. Essa paz que, se nós permitirmos, ela muda todas as coisas. Essa paz que entrou nesse lugar e transformou algum coração aflito que entrou. E a paz do Senhor entrou. Então vamos declarar: a paz do Senhor entrou nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco. Não tenho muita intimidade com o microfone, mas espera aí. Amém, Jesus. Convido os irmãos, aqueles que puderem, a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 22. Um momento para que os irmãos possam sentar. Eu vou ler apenas o versículo 14. Capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Podem ser sentados. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Eu creio que muitos de nós já ouvimos essa parábola. Não é novidade para ninguém. É uma palavra muito pregada entre nós. A gente ouve muito a falar a respeito dela. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que é que tu quer me ensinar através dessa palavra? Porque quando nós somos convidados para a gente dar uma palavra de saudação, para a gente ministrar a palavra do Senhor, o Senhor faz o convite primeiro a nós. O Senhor fala conosco primeiro. Se a palavra, ela não nos confrontar, ela não edifica a casa do Senhor. Se a palavra, ela for liberada a mim e eu receber aquela palavra de qualquer maneira, ela não cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E o Senhor, através dessa palavra, Ele queria mudar algo em mim. Ele queria fazer eu enxergar algo que muitas vezes, devido a essa palavra ser uma palavra que nós ouvimos muitas vezes, mas o Senhor queria que eu compreendesse o que essa palavra falava. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, me ensina. Espírito Santo, eu te convido a sentar aqui comigo e me ensinar. Porque muitas vezes tem muitas palavras aqui que fazem parte do vocabulário que não são do nosso cotidiano, a gente não ouve toda hora. E muitas vezes a gente se embaraça, a gente não sabe o significado. E eu precisei gastar um tempo. Só que esse tempo que eu precisei gastar, na verdade, eu ganhei, pastor. Esse tempo, ele foi devolvido a mim. E ele foi devolvido a mim como? Em qualidade. Porque algo em mim foi mudado. Quando algo em nós é tirado, o Senhor nunca deixa o lugar vazio. Ele sempre acrescenta algo nele. E esse algo dele, ele sempre é para melhor. Muitas vezes o melhor não é o que nós queremos. Não é a nossa vontade, se ela não estiver alinhada com a vontade do Pai. E o Senhor acrescentou. E o desejo do meu coração, segundo a vontade do Pai, é que nessa noite o Senhor acrescente algo poderoso na vida de vocês. Que essa palavra, ela
haja transformação, ela haja mudança de mente, ela haja confronto. Porque o evangelho que traz conforto não é o evangelho de Cristo. Porque quando o Senhor estava naquela cruz, morrendo por mim e por você, quando nós não merecíamos o amor dele, ele estava em conforto, pastor Dilton. E ele não merecia. Ele estava em dores, como foi pregado aqui semana passada. Ele estava em choro. E se ele não merecia, por que nós queremos o conforto? Porque nós queremos olhar para nós. Porque nós queremos ficar rodeados, dando voltas e voltas em nós mesmos, em nossos problemas, em nossas dificuldades, naquilo que nos rodeia, olhando para mim e me sentindo inferior. E essa palavra, ela é uma palavra de advertência, mas ela é uma palavra que atenta quem nós somos em Cristo Jesus. O que o Senhor nos chama. Essa palavra, ela fala a respeito de bodas. O que são as bodas? As bodas é a comemoração. É algo que você agradece a Deus por você estar completando mais um tempo. É uma festa. E numa festa, o que é servido numa festa? O que é servido? Por mais simples que a festa seja, por mais singela que seja a comemoração, muitas vezes nós não temos muitos recursos para oferecer muitas coisas. Mas numa festa, os donos da festa, eles sempre procuram apresentar o melhor dentro das condições. Muitas vezes eles fogem até das condições deles, busca recursos aonde não tem, para poder apresentar o melhor para os convidados, que é um prazer para os donos das festas, ver os convidados se servindo, se saciando, estando satisfeitos. E o Senhor nos fez um convite através dessas bodas. Aqueles que puderem abrir, se ainda estiver aberta, diz assim, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em palavras, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho e enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já foram mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para bodas todos os que encontrares. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, e não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra de Deus, ela está nos garantindo que muitos são chamados, mas que poucos são escolhidos. E o Senhor me fez uma pergunta: todos são chamados? Todos são chamados?
chaves sobre isso que é você. Nós somos privilegiados por hoje nós recebemos o convite do Senhor. Se nós estamos aqui nesse lugar, se nós nos rendemos àquilo que o Senhor quer, é porque nós recebemos o convite do Senhor. O Senhor nos convidou e nós estivemos sensíveis à voz de Deus, e nosso coração quebrantado à voz do Senhor, nós nos rendemos e nós obedecemos ao Senhor. Por isso nós estamos aqui. Só que o que o Senhor quis chamar minha atenção é que muitas vezes é como é que nós estamos aqui. Como nós estamos nesse lugar. Em um relacionamento que entra na rotina. Nós sabemos por experiência que nós ouvimos relatos de casamentos de homens e mulheres que entram na rotina e nós sabemos qual é o fim. O que leva à rotina? A rotina ela leva um caminho de ruína. Por que ela leva um caminho de ruína? Porque hoje você já não dá mais a importância, hoje você já não tem mais um toque, amanhã você já não tem mais um beijo, você já não tem mais o alisar de cabelo, e você já não elogia mais, e você já não repara mais. Aí muitas vezes a gente bate no peito com orgulho. Muitas vezes é com orgulho. E a gente declara: mas eu tenho 15 anos de casado. Nós temos 15 anos de casado. Mas como tem sido esse casamento? Esse casamento tem tido toque? Esse casamento tem tido afetividade? Esse casamento tem tido respeito? Esse casamento ele tem tido e entendido a importância de cada um no seu papel? A mulher tem entendido o papel dela no casamento e o homem tem entendido qual é o seu papel? Eles têm entendido qual é o papel de ser pais? Eles têm entendido qual é o seu papel na igreja? Eles têm entendido qual é o seu papel como filho de Deus? Quando nós estamos fora do microfone, fora do altar, fora da presença dos nossos irmãos, aonde os nossos olhos não conseguem enxergar. Como tem sido esse casamento? E o Senhor me perguntou: como tem sido o teu casamento comigo? E sabe o que aconteceu? Eu emudeci como esse homem, porque foi feito o convite, o rei mandou convidar. Imagina, pastor Tito, o Senhor preparando umas bodas para Mariana e prepara todo o banquete. Quanto tempo o Senhor se preparou para fazer aquilo? Economizou, esticou dinheiro daqui, de lá, e preparou o melhor. E o Senhor manda os seus servos, manda as ovelhas, manda a gente, vai, e vai convidar um povo escolhido para esse convite. Vai fazer esse convite porque já está tudo preparado. O banquete já está preparado. Ele manda anunciar que o banquete já está preparado. Só que o que acontece com esse povo que era escolhido para estar nesse banquete? Esse primeiro povo. Esse povo estava ocupado. Esse povo estava disperso com as distrações da vida. Esse povo estava ansioso com o dia de amanhã. Esse povo estava pensando: como é que vai ser, Jesus? Meu Senhor, como é que vai ser com aquela conta? Meu Senhor, como é que vai ser com aquela despesa? Meu Senhor, como é que vai ser aquela situação com meu filho? Meu Senhor, como é que eu vou resolver aquela situação na igreja? E eles estavam dando voltas em si mesmo, e dando voltas. E um deles fala: eu não posso. E aí vai outro. Esses os mansos, tá? E aí vai outro. Meu irmão, o rei mandou chamar. O banquete está pronto. Vem. Se eu sou ovelha que o pastor Dilton mandou ir, eu vou insistir, porque eu sou insistente. Eu vou tentar te convencer, meu irmão, vem. Lá tem picanha, lá tem salmão, lá tem um monte de coisa gostosa. Meu irmão, vem em nome de Jesus. Tu vai se saciar.
durante uma semana, vem. E ainda os mansos dizem: eu estou ocupado. Só que tem alguns que são mais atrevidos, que realmente não param nem para pensar, nem educados foram. Rejeitaram o convite e ainda mataram os servos do rei. E aí as ovelhas voltam para o pastor Dilton e falam: pastor, não deu. Eles não receberam os convites. E tem alguns dos meus irmãos que ficaram mortos lá, porque o mataram. E nós não podemos fazer nada. E o rei se enfurece, se entristece, porque é normal. Quando nós somos recebidos dessa forma, é da nossa natureza. E o rei manda fazer o que era necessário que fosse feito. Só que, imagino eu, o que o rei faria com todo aquele banquete pronto, com toda aquela comida, com toda aquela bebida, com todos aqueles doces, com aquele bolo maravilhoso, com aquela decoração linda? Quem ia desfrutar daquilo? E aí o rei fala: vão lá novamente, mas agora não escolham, não escolham. Tem uma versão da palavra que fala, mais explicado: vão em encruzilhadas, em becos, em vielas, nos lugares mais improváveis. Vão nesses lugares, que lá eu creio que vai ter um povo que vai vir. Eu creio que vai ter um povo que vai vir, porque essa comida, ela não vai se estragar. Alguém há de comer essa comida, alguém há de desfrutar desse banquete. Aleluia. E os servos vão. Os servos vão. E aí aqueles que encontram. Se você vai num lugar de pessoas menos favorecidas, de um poder aquisitivo melhor, aonde passam necessidade. Eu não passo necessidade, mas tem bastante tempo que eu não como filé mignon. E se alguém passa, bate na minha porta me dizendo que tem um filé mignon preparado para mim, ah, Jesus, vou falar assim: eu adoro filé mignon, eu vou lá, porque aquilo me atraiu. E eles foram. E quando eles foram, eles entraram e desfrutaram. Só que a palavra do Senhor fala, essa parábola é uma analogia feita por Jesus. Foi o próprio Jesus que falou essa parábola. Nós cremos que a Bíblia, ela é um livro inspirado, escrito pelo próprio Deus, aonde o Senhor usou os seus servos para falar conosco aquilo que era necessário falar. É muito bom quando nós abrimos as Escrituras e nós ouvimos o que Pedro diz para nós, o que Paulo diz, o que Isaías diz. Mas essa parábola, não menosprezando aqueles grandes homens, mas essa parábola ela foi escrita pelo próprio Jesus. O rei que fazia o convite, ele era o próprio Jesus. A gente tem noção do que é isso? Da profundidade do convite, da profundidade de nós estarmos aqui, nós temos aceito esse convite. O primeiro passo já foi dado. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele olhou para nós e viu graça. Ele não olhou a minha natureza pecaminosa, Ele não olhou o meu passado, Ele não olhou as vezes que eu neguei o nome dEle e ainda hoje continuo negando. Porque quando eu deixo de fazer a vontade do meu Pai, quando eu deixo de ouvir a voz do meu Pai, quando eu não pergunto para o Senhor o que Ele quer ministrar no meu coração naquele dia, quando eu levanto e a primeira coisa que eu faço, nem está
espera de mim. Porque eu tenho muitos planos, mas a última palavra é tua. Só que na verdade o que é do Senhor não é só a última palavra. Porque muitas vezes nós dizemos: Senhor, a última palavra é tua. Só que quando a gente fala para o Senhor: Senhor, a última palavra é tua, é porque nós já erramos o caminho todo. Já metemos os pés pelas mãos, já fizemos uma porção de besteira, já falamos coisas que não era para falar, já andamos por caminhos que não era para andar. E aí, quando não tem mais recursos para mim e para você, a gente usa essa palavra como escudo, como arma. Senhor, a última palavra é tua. Só que na verdade o desejo do coração do Pai é que a primeira e última palavra seja dele. Esse é o desejo do coração dele. A vontade dele é que a primeira palavra seja dele. E quando eu não ouço a primeira palavra do Senhor, eu nego ele. E muitas vezes a gente pensa que negar Jesus é quando nos perguntam: você é crente? Você é da igreja? Eu sou crente. Sou da igreja, isso mesmo. Aí é nome, título, nome, posição. O Senhor quer que a primeira e a última palavra seja dele. O Senhor quer que nós recebamos esse convite que foi feito pelo Rei, que representa Jesus todos os dias. Se nós partimos desse princípio que esse convite é feito a nós todos os dias. Como esse convite é feito a nós todos os dias? Como o Senhor me dá a oportunidade de acordar. Quando os meus olhos se abrem e eu consigo enxergar. Quando eu coloco os meus pés no chão e eu consigo andar. Quando eu coloco as minhas mãos em alguma coisa e eu consigo tocar e pegar. Quando eu tenho forças para trabalhar. E eu vejo a mão de Deus. Eu creio que os irmãos veem a mão do Senhor. Mas muitas vezes nós pensamos em coisas. Muitas vezes nós estamos preocupados em adquirir coisas. Onde a palavra do Senhor nos garante, nos ensina, nos adverte: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andei. Onde a palavra do Senhor fala em Mateus: buscar o meu reino, buscai a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? O que é buscar a justiça de Deus? O que é buscar esse Deus? O que é buscar esse Deus que nos perdoa, por mais horrível que tenha sido o nosso passado, por mais pecaminoso que tenha sido, esse Senhor nos perdoa. E esse Senhor nos faz um convite à mudança, à transformação de mente, porque Ele tem um propósito. O Senhor tem um banquete preparado. Só que muitas vezes a gente não quer o banquete. Muitas vezes a gente troca esse banquete que fala nessa palavra por migalhas. O inimigo, ele te dá pedaços. Ele te apresenta pedaços como ele me apresenta pedaços. Daqui, daquilo que eu gosto. Ele não vai me apresentar salmão, porque eu não gosto de salmão. Eu não gosto. Por mais caro que seja, eu não gosto. Ele vai me apresentar picanha. E ele vai me atrair, ele vai me atrair. Eu vou atraída pelo cheiro. E eu vou, minha boca vai abrir.
destruição para a minha vida. É algo que eu como hoje, como amanhã, e vou me enchendo, e aquilo me destrói. Glória a Deus. E a gente fica disperso do banquete que o Senhor tem preparado para mim e para você. O Senhor fala aqui nessa palavra de que... Pode me dar um pedacinho de papel? O Senhor fala aqui nessa palavra que tem um momento que o rei entra até aquelas bodas, até aquela festa. E ele entra e ele observa. A palavra de Deus relata que estava muito cheia a festa. Estava muito cheia. Mas ele observa que no meio daqueles tinha um homem que não estava vestido com os trajes apropriados para aquele lugar. Só que muitos são chamados. Aquele homem, ele foi chamado. Ele não entrou ali porque ele foi um intruso, não. Ele foi chamado para estar naquele lugar. Ele recebeu o convite, vamos, vamos, vamos. E ele foi. Só que quando o rei chegou, o rei observou que as vestes dele não eram apropriadas para estar naquele lugar. E assim é conosco. Nós entendemos muitas vezes que nós fazemos parte desse muitos que tem o privilégio de ser chamado. Nós entendemos isso, nosso intelecto entende. Nós passamos por essa porta, nós louvamos ao Senhor, nós ficamos em comunhão. Só que o desejo do Senhor é trocar as nossas vestes. Aquele homem, ele não teve a oportunidade das vestes dele serem trocadas, porque ele foi lançado fora daquela festa. Ele não podia ficar daquela forma. E aqui todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade das nossas vestes serem trocadas. Mas enquanto eu olhar para as minhas vestes e eu achar que ela cabe em mim, que aquela roupa ainda está boa, ainda serve para mim, o Senhor é elegante. Ele não age com brutalidade. O inimigo muitas vezes ele entra, ele faz arruaça, ele vê uma brechinha aberta e ele entra e ele destrói. E o Senhor fica dia após dia falando conosco: meu desejo é trocar as tuas vestes. Mas eu só faço, William, aquilo que você não pode fazer. O Senhor só faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Porque Ele deu autoridade para mim, Ele deu entendimento, Ele deu raciocínio, Ele deu atitude, Ele deu movimento. Nós somos seres pensantes, raciocinamos. Por menos grau de instrução que nós temos, por menos conhecimento que nós temos, nós ainda conseguimos pensar. Mas pensar é uma coisa, raciocinar é outra. Pensar enquanto o Breno está falando algo comigo num diálogo, eu penso. Ele está falando, eu estou pensando. Mas quando eu raciocino, aquilo dá uma volta na minha mente, e aquilo vai por outros lugares, e aquilo rumina, até que desce a minha emoção. E quando desce a minha emoção, eu consigo olhar para mim e falar: essas vestes não são as vestes que o Senhor quer que eu use. Ele quer algo diferente. O Senhor quer nos levar, como foi cantado não, ministrado aqui nesse lugar, porque cantar, a gente canta qualquer coisa. Mas nós aprendemos que o que nós falamos para o Senhor são louvores. São palavras que entonam quem o Senhor é. A magnitude de quem Ele é. A realeza de quem Ele é. O louvor não é para mim, o louvor é para Ele. Não que Ele precise da minha adoração, do meu louvor, porque Ele não precisa. Ele tem anjos ao redor
Eu entro por um lugar de adoração. E quando eu entro por esse lugar de adoração, as coisas são transformadas. O propósito pelo qual o Senhor me chamou é alcançado, não por mim nem por você, mas pelo Senhor. Cativos são libertos, cadeias são quebradas. E muitas vezes a gente pensa, esses cativos, esses cadeados, essas cadeias, é quem está lá fora. Muitas vezes é assim, meus irmãos. Mas muitas vezes o Senhor quer nos libertar de nós mesmos. O Senhor quer nos libertar, quebrar os cadeados de tudo aquilo que nos aprisiona, para nós irmos mais profundo. Eu não sei a vocês, eu não sei, mas eu já falei com o meu Senhor. Eu acho que não pega muito bem a maneira como eu te adoro. O visitante pode se assustar, pode não entender, mas quando eu adoro o Senhor, é algo que na minha mente eu consigo ver, eu consigo contemplar. E aí eu não me importo, não me importo que eu não ligo, que o meu irmão não tem importância para mim, não é isso. Mas é algo que é mais forte. E aí eu adoro como se não existisse nada e nem ninguém, só eu e o Senhor. Isso é bom, é show de bola, é um privilégio, mas o Senhor me advertiu no estudo. O que o Senhor falou conosco no estudo? Não tem como você ter uma adoração plena ao Senhor se o teu irmão do lado não estiver acompanhando a mesma atmosfera. Eu não sei para vocês, mas para mim foi algo muito difícil, que eu fui confrontada pelo Senhor. Ah, Jesus, mas esse é o meu momento. Ah, Senhor, mas aí, poxa, o irmão não dança, mas eu danço. Ah, Senhor, o irmão não pula, mas eu pulo. O irmão não levanta a mão, mas eu levanto. E o Senhor falou, não é disso que está sendo falado. A adoração extravagante, ela pode fluir aqui na igreja, mas ela começa na tua casa. Ela começa lá. Aí você me pergunta, irmã, tu adora assim na tua casa? Adoro. Eu adoro. Porque o Senhor é tudo que eu tenho. Você chegou na perfeição? Não. O Senhor me advertiu. O que você ama mais é aquilo que você levanta um altar de adoração na tua casa, na tua vida. E o que nós que somos pais, e agora eu tenho o privilégio de ser avó de duas crianças lindas, Davi e Gael, o que eu amo mais? Os meus filhos e os meus netos. O Senhor falou, altar de adoração. Eu, em primeiro lugar. É tudo sobre mim. Porque se não tiver eu, não tem eles. Eles é só a extensão da minha glória. Eles são só a extensão do meu poder. Sou eu em primeiro lugar. E aí a gente volta, e a gente retrocede, e a gente aprende, a gente escuta. Nós aprendemos uns com os outros. E eu precisei colocar em prática aquilo que foi ensinado a mim pelos meus líderes. Você pode adorar, mas você tem que se preocupar com o teu irmão que está do lado. E aí como é que faz? Adora e olha o irmão. Ah, tá tudo bem. Adora e olha o irmão. Tá tudo bem. E quando tá tudo bem, tá tudo bem. E quando a gente vê o irmão que tá meio caidinho, vou até o irmão adorando. Irmão, vamos orar, vamos adorar, orar. E vamos quebrar as correntes que precisam ser quebradas para você entrar na mesma atmosfera. Só que muitas vezes quem vê a gente adorando, a gente que é um pouquinho mais extravagante, pensa assim, tá tudo bem. Tá tudo bem nada. Tá tudo bem nada. Tá tudo bem nada. É a gente se libertando de nós mesmos e dando um glória a Deus, porque quando a gente dá um glória a Deus, o inimigo bate em retirada. Quando a gente declara a soberania
O Senhor não quer me dividir como não quer dividir a você. Ele quer você por inteiro. Mas a gente se acostuma com a presença de Deus. E aí chega um tempo que ela não faz mais diferença nem para mim, nem para você. A gente continua no automático, fazendo aquilo por protocolo, cumprir algo. E se alguém for falar para nós que eu só bati no ponto, eu não, que isso, eu não. Sim, você sim. Porque você tem renunciado a você mesmo quando os olhos de alguém não estão perto. Levar a vida que o Senhor nos convida a desfrutar desse banquete é muito bom. Nós nos enchermos, nos saciarmos, nós adorarmos. Só que a vida que o Senhor nos convida é uma vida difícil, não é uma vida fácil de levar. É uma vida de renúncia. É uma vida de que se você não teve educação dos seus pais, você não sabia se reportar a uma senhora de idade, a um senhor, a ser gentil, se você não sabia falar, não sabia andar, o Senhor te ensina. E como que o Senhor te ensina? O Senhor te ensina usando a irmã, usando os nossos líderes, usando o corpo de Cristo para nos ensinar. Porque lidar com o Senhor é falar de paternidade. É falar de nós estarmos no lugar de filhos, ocupando o seu devido lugar e deixar o pai cuidar do filho. Só que muitas vezes a gente pensa que como a gente cria maioridade, a gente cria asas. E quando a gente cria asas, a gente ocupa lugares. A gente ocupa posições. E quando a gente ocupa essas posições, muitas vezes a gente acha que a gente não precisa mais ser cuidado por ninguém. E aí entra o perigo. Porque para o Senhor, nós nunca temos maioridade. Porque Ele sempre cuida de nós. Nós que somos pais, nós somos limitados muitas vezes. A minha filha é casada. Eu não tenho mais autoridade espiritual sobre a vida da minha filha. Foi passada uma autoridade espiritual para o meu genro. A autoridade está com ele. O que me resta é interceder, Senhor, a minha filha. Se o meu genro não estiver ocupando, não é o caso, mas se ele não estiver ocupando o lugar pelo qual ele foi colocado por Deus e que foi entregue aos pais dos pais para ele, Senhor, toca no teu servo. Jesus, toca nele, entra no meu lugar de intercessora. Senhor, abre os olhos, faz ele enxergar. Jesus, toca, ele não está agindo da maneira como era para agir. Senhor, desperta ele, entra esse o meu lugar. Mas eu preciso me colocar no meu lugar. Muitas vezes para nós pais é difícil quando os nossos filhos crescem, porque a gente não quer perder o controle. Mas a verdade é que nós perdemos o controle, porque os nossos filhos crescem, eles criam asas, eles vão ter as suas próprias experiências com Deus. Quando essas experiências dão certo, show de bola, a gente se regozija, a gente pula, a gente louva. E quando as experiências dão errado e a gente vê o nosso filho chorando, pagando o preço pela escolha errada, e aí você olha e você fala: te avisei para você não ir por esse caminho. E a mesma coisa é o Senhor conosco. Só que diferente nós do Senhor é que o Senhor continua tendo autoridade sobre nós. O Senhor não dá autoridade, não passa o legado para ninguém. Ele continua tendo. Do menor dessa casa ao maior, a autoridade máxima é do Senhor. Ninguém tem mais poder do que o Senhor. Então todos nós precisamos do Senhor. O Senhor quer nos levar a algo mais profundo. O Senhor quer nos fazer mergulhar ainda mais. Ainda que nós estejamos com medo, Senhor, eu não sei nadar. Jesus, eu não sei como fazer. Aqui a palavra fala a respeito de chamado. O chamado está sendo falado aqui a respeito de um banquete preparado, de uma festa.
desafiou. Muitas vezes a gente entende que o chamado com o Senhor se trata a respeito de um ministério, de um cargo, de uma ocupação. Só que nem sempre é dessa forma. Você não precisa estar num lugar de posição, colocado por alguém, para você se posicionar. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou ministrar, pela misericórdia de Deus, aquilo que o Senhor ministrou a mim. Certa vez eu fui chamada para eu dar uma palavra. E aí, quando eu recebi aquele post, eu vi lá a pastora fulana de tal, a missionária fulana de tal, e o meu rostinho lá. Não entendi, pastor Bruno, pastor Manuel, então. Acho que não era que eu queria algo, é porque eu me envergonhei. Porque não tinha nenhum nomezinho embaixo. E o Senhor falou para mim: está preocupada com isso? Eu não, Senhor, eu não me expressei bem. Não é isso. Não é isso. Eu realmente não estava preocupada em eu ter uma posição. Não era isso, o Senhor sabe o meu coração. Mas eu estava preocupada o que as pessoas falariam de mim. O que as pessoas achariam quando fosse entregue o microfone nas minhas mãos e fosse dito: é a irmã, é a obreira. Ou então é só a irmã fulana de tal. E por um acaso nós precisamos de posicionamento para nós nos posicionarmos. Nós queremos receber títulos. Nós queremos receber posição. Nós queremos falar de chamado. A gente não precisa nem ir muito longe. A gente precisa e pode olhar para a nossa casa de oração. Aqui tem um chamado para cada um de nós. Nem sempre o chamado para cada um de nós vai ser o microfone. Eu, por exemplo, não tenho intimidade nenhuma com ele. Não sei nem ligar e desligar. Mas o chamado pode ser eu arrumar as cadeiras, eu limpar, eu faxinar, eu arrumar, eu ajudar a irmã a olhar as crianças. Eu não tenho habilidade em ensinar crianças, mas se a irmã Juliana precisar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer o chamado. Por que eu tenho que fazer o chamado? Porque a igreja de Cristo, a nossa casa de oração, ela precisa do chamado que o Senhor tem para mim. Então, se nós olharmos para dentro de nós e nós procurarmos: Senhor, qual é o teu chamado? A gente pode começar por esse chamado. Por esse chamado. Pelo chamado de muitas vezes eu sair do meu conforto da minha casa e entender que o meu irmão precisa de mim. E um chamado que muitas vezes é pedido a mim, oração. E aí, quando eu fico sem resposta, eu falo: nós vamos orar. Quando a gente não tem resposta, a gente diz que vai orar. Só que o Senhor me fez uma pergunta: quando você diz que você vai orar por alguém, você realmente ora? Você realmente intercede? Ou isso fica apenas no jargão do crente? Vamos orar. Você lembra daquela irmã que carece de oração e que ela precisa da tua intercessão? E o Senhor ministrou isso no meu coração. E eu creio que se o Senhor ministrou ao meu coração, algo o Senhor tem para falar com a igreja. Algo o Senhor tem para entregar. Algo novo. O Senhor anseia em nos entregar algo novo. Não é o desejo do coração do Pai estar o tempo todo retendo aquilo que Ele tem para liberar, dizendo: não é o tempo. Qual é o pai que compra um presente para o filho? Não é o tempo. A gente pode até fazer isso, mas dói na gente. A gente ter algo de valor para entregar ao nosso filho, e devido ao comportamento, para não criar maus hábitos, a gente retém aquilo ali, a gente
apenas um bebê. Mas o Senhor quer que nós cresçamos. O Senhor quer que nós evoluímos. O Senhor quer que a gente se levante. O Senhor quer que a gente se posicione. O Senhor quer que a gente tome um lugar pelo qual Ele designou para mim e para você. Só que qual é o lugar mais alto que nós podemos chegar? Qual é o patamar mais elevado que nós podemos chegar? Qual é? Foi feita uma pergunta a mim. Como o banquete estava preparado, a eternidade está preparada, o céu está preparado. O Senhor garante isso aqui na palavra. Em vários outros lugares o Senhor garante, Ele não muda. O Senhor não quebra princípios para cumprir propósitos. Ele não quebra. Está aqui na palavra. Só que eu estou preparado para a eternidade. Eu estou preparada para o céu. Eu estou preparada para viver o reino. Senhor, o desejo do meu coração precisa arder por almas, por vidas, pela minha vida, por desejo de mudança, de transformação, desejo de que algo novo tem que nascer. Para uma mãe gerar um filho, ela sente dores na gravidez até o momento do parto e depois é o momento de amamentar. Então algo em nós, para ser gerado, ele tem que doer, ele tem que machucar, muitas vezes ele tem que ferir, mas não importa, ele precisa ser gerado. Nós oramos nesse lugar, nós profetizamos sobre esse lugar, e eu entro aqui no lugar da empolgação, e quando eu coloquei os meus pés, o Senhor falou: olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma multidão ali fora, homens, mulheres, jovens, crianças, tudo adorando outros deuses, adorando muitas vezes um copo na mão, adorando as drogas. E o Senhor falou: te chamei para você estar apática a tudo que está acontecendo lá fora. Te chamei. Teve um dia que uma briga ia entrar aqui e os homens precisaram ficar ali. Qual é o papel da igreja de Cristo? Qual é o nosso chamado? Senhor, eu não aceito. Senhor, me posiciono de uma maneira diferente por essas vidas, Senhor. Jesus, reivindicamos como igreja, como corpo de Cristo, essas vidas que estão aí fora. Declaramos que elas estarão aqui rendendo louvores ao Senhor. Declarando, vendo o testemunho de pessoas, porque cada um aqui teve uma mudança de vida, uma transformação. E não é à toa que no nosso meio tem pessoas que outrora, em outro tempo, faziam coisas que não eram lícitas. Hoje estão aqui, são novas criaturas. Não passei por religião, mas o catolicismo é a religião predominante no Brasil e foi apresentado a mim o catolicismo. Em outras vezes eu também adorei outros deuses no catolicismo, também aprendi a adorar outros deuses. Não passei por uma vida de crime, mas adorava outros deuses. Então, se for falar para mim, não passei pelo espiritismo, não tenho nenhuma experiência lá, não sei como é que é, mas adorava outros deuses na igreja católica. Então eu tenho propriedade para falar. Quem veio da vida do crime tem propriedade para falar. Quem veio de uma vida de promiscuidade tem propriedade para falar. Então nós somos um corpo bem ajustados, que cada um cumpre o seu papel, e o propósito do eterno é cumprido em nós e através de nós. Esse é o desejo do coração do Pai. O homem faz muitos planos, mas a primeira e última palavra precisa ser do Senhor. Aqui estão os muitos planos. Isso aqui são os muitos planos. Aleluia. Mas os planos do Senhor era que fosse lido esse papel.
esse papel, você estava tomada pelo Espírito de Deus, sim. Mas esses eram os meus planos. Esses eram aquilo que eu entendi que o Senhor queria que eu transmitisse para mim e para a igreja de Cristo. Ao mesmo tempo que a gente sabe tudo que a gente vai falar, ao mesmo tempo a gente não sabe nem como começar. Ao mesmo tempo, na nossa mente pode até um versículo que vai ser lido e a palavra e nada vem. Só que quando nada vem, é aí que o Senhor está. Porque não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o eterno. É sobre aquilo que Ele já fez. É sobre aquilo que Ele quer fazer. A palavra de Deus é algo tão maravilhoso que ao mesmo tempo que o Senhor nos exorta, é ao mesmo tempo que o Senhor nos apresenta maravilhas e novidades de vida. Porque o Senhor nos exorta em amor. Ele chama a nossa atenção para a correção, mas esse chamar a nossa atenção é algo para você. Segura aqui, para aqui, respira, presta atenção. Não é como muitas vezes eu faço, brincar, presta atenção. E não tenho nem cuidado se estou machucando o braço. O Senhor pega, Ele segura firme e Ele traz. E Ele fala, presta atenção. Porque eu falo contigo. E nessa noite o Senhor falou conosco, como tem falado comigo em todas essas noites. Presta atenção. Não se distraia. Não deixe as coisas exteriores corromperem as interiores. Seja gentil. Esteja pronto a ouvir e tardio no falar. Esteja pronto a obedecer. Esteja pronto a viver essa vida que dá trabalho. Mas é na simplicidade que ela dá trabalho. A gente pensa que o Evangelho é algo muito complicado. Mas não é. Quando você está ligado com o Espírito de Deus, até um papel que você passa por ele assim, ó. Papel, não posso. O papel está no chão. Aí você... ó. Isso é o que? É complicado. Para muitos, talvez para mim é complicado. Porque não foi eu que joguei aquele papel no chão. Quando eu passei, ele já estava ali. Ele já estava ali até você chegar. Mas você chegou para fazer a diferença. Ajudar a servente que já está cheia de papel para recolher. Então, se você pegou o que alguém jogou no chão, você ajudou alguém. E aí você fez o quê? O teu chamado. Quando você diz não ao convite que é apresentado para você, 1 quilo de alho, R$8,98 no preço líquido no sistema. 1 quilo de alcatra, R$15,98 no sistema. Antes da loja abrir, os clientes, vamos comprar. Quantos quilos tu quer? Nenhum. Tá doida? Doida pra você. Eu não compro. Mas por que você não quer? Eu falei, porque eu não posso. Mas por que você não pode? Porque o preço não é esse. Como o preço não é esse, está no sistema? Alguém mexeu no sistema e errou. E esse que errou vai pagar por esse erro no sistema. Entendeu? Então eu estou sendo oportunista porque eu sei que o preço não é esse. Então eu não vou comprar. Eu posso estar sem água, mas eu não vou comprar. Mas eu não precisei anunciar de que eu bati no peito e eu não ia comprar. Porque quando eu estou fazendo isso, a glória de Deus ela não é manifesta em mim. Porque eu estou fazendo isso para me engrandecer, para me amostrar. Quando foi perguntado a mim, e aí, vai comprar quantos quilos? Nenhum. E aí depois sabe o que eu escutei? Fulano de tal, vai comprar o alho? Não vou não. Essa não foi a coisa certa. Se comprar, agora eu ganho lá na frente, eu perco uma porção de coisa, não vou comprar não. E aí, vai comprar? A Alessandra foi me botar medo? Não vou comprar, eu não posso comprar. Então, nós temos uma testemunha, uma multidão de testemunhas nos observando. Observando as nossas atitudes.
E se eu dou um mau testemunho? Alguém aqui na igreja, os meus líderes que estão aqui nesse lugar, eles iam saber da minha atitude? Eu podia até trazer o óleo para eles. E eles iam ficar felizes. Quem não ia ficar feliz, né, Dedê, de receber um quilo de alho? Eu adoro alho. Eles não iam saber nem o preço. Mas a maior concentração dos nossos sentimentos e as nossas emoções e as nossas poderes de decisão é na nossa mente. E aqui? Só que se aqui não está transformado, as minhas atitudes continuam sendo a mesma. Então quando ligo o alerta, você, entendi. Aí tu tá andando, fica até com dor no corpo, porque toda hora, Mas o é o Espírito Santo te advertindo. Não passa aí não, que se passar, vai cair. E se cair, vai se machucar. E se machucar, vai doer. Esse é o que o Senhor quer falar conosco. Quer falar coisas grandes? Sim. Mas Ele também quer falar coisas pequenas. Coisas que muitas vezes é imperceptível aos nossos olhos. É só uma besteira. É algo na questão da minha educação. Mas meu pai me ensinou. Síndrome de quê? Síndrome de Gabriela? Quantas vezes eu falei pro meu marido, sou assim. Não sou muito brava não, mas de vez em quando sou assim. Quem é assim o quê? Quem é assim o quê? Tu é assim. A partir de agora tu tem que ser diferente. Tu não é assim nada. Tu vai ficar no teu lugar e vai aprender. Tu vai obedecer. Mas está errada a atitude. Obedece. Quem trata sou eu. Mas o pastor está errado. Obedece, que quem trata sou eu. Mas a oferta que foi dada, que está sendo dada, obedece. Faz a tua parte. Que os olhos do Senhor vê todas as coisas. Não é o caso dos nossos líderes, porque aqui, para a glória de Deus, nós somos privilegiados pela liderança que nós temos. Eu tive a oportunidade agora há pouco tempo de ir num lugar onde os crentes não se cumprimentavam com a paz do Senhor. E aquilo foi me causando uma estranheza, um incômodo. Às vezes não é a paz do Senhor, mas é shalom. É algo, que você profere sobre a pessoa. A paz do Senhor, a gente está na rua, a gente não está só na igreja a paz do Senhor, não. O Senhor falou comigo, tá? Verdade. Dá a paz para quem já tem? Amém. Agora seja ousado e dá a paz do Senhor lá fora. Quando você vai comprar um pão, a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, minha irmã. Chama de irmã aquela manicure que não conhece o Senhor. Chama de irmã aquela que você trabalha que não conhece o Senhor. No início ela pode se ofender, mas você vai estar profetizando sobre ela, que ela é a sua irmã. A paz do Senhor é mais importante nós darmos lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro nós temos que crer que nós temos a paz do Senhor. Se nós não temos, nós temos que buscar. Porque Ele dá. E nós sabemos como buscar a paz do Senhor. Nós sabemos como buscar. E nós sabemos como encontrar. Mas lá fora eles não têm ninguém para dar a paz para eles. E é nesses hábitos que o Senhor quer que nós mudemos. É nesses hábitos que nós estamos sendo observados. Meu irmão, a paz do Senhor. Mas eu não sou cristão, mas eu tenho meu paz do Senhor. Mas eu já tenho, então vai ficar com mais paz ainda. Pela semana toda, pelo mês todo, pelo ano todo. Pela eternidade, a paz do Senhor. Porque causa estranheza quando nós mudamos os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Causa estranheza. Só que se agrada o Renato quando eu tenho uma atitude de bondade, ele fica feliz com a minha atitude. Imagina quanto que não agrada o coração do Senhor. Quando a tua filha faz algo que você ensinou e que você vê que está indo pelo caminho, que está dando certo, aquele ensinamento, aquilo que tu espera, E nós somos falhos. Nós somos errantes. Muitas vezes nós não sabemos como conduzir os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Muitas vezes nós não sabemos. Imagina o Senhor, que é perfeito. Como Ele se regozija quando nas coisas simples eu consigo refletir a glória dEle. É tudo questão de hábito.
Se você faz nas coisas pequenas, nas grandes você tem uma explosão. Só que existe um caminho a percorrer. O caminho você não vai alcançando lugares altos. Porque o lugar mais alto com Cristo é aos pés dele. Para o mundo, o lugar mais alto que você chega é o que? No topo, né? Quando aqueles homens lá de Olimpíada, aquilo, eles sobem o quê? 3 degrauzinhos, né? E fica lá no topo e coloca a medalha. Com Cristo é diferente. E quanto mais o Senhor vai te acrescentando, mais você vai diminuindo, mais você vai se envergonhando, e mais a presença do Senhor vai te lavando, vai te redimindo, vai te transformando, vai te enchendo. Esse é o desejo do Senhor para nós nessa noite. É algo extraordinário que o Senhor faz. É algo maravilhoso que o Senhor faz. Que nossas expectativas possam estar no Senhor. Queria pedir o Breno, não falei antes, mas Felipe, qual é? O louvor aquele que eu falei para ficar cantando toda hora para não esquecer. Vai falar pro Breno. É ele. Ó, o início do louvor fala com o Breno, estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Sabe o que tu querer dormir? E o tempo todo isso na tua cabeça? Endireitando as veredas. Endireitando as veredas, endireitando as veredas, endireitando as veredas, é colocando tudo que está fora do lugar no lugar. Então cante esse louvor, se ainda nós não estamos nesse lugar de endireitar as veredas, porque nós fazemos isso, não é o Senhor que faz. São as nossas atitudes que fazem. Canta esse louvor nessa noite com algo profético de todo o teu coração. Coloca diante dele, Senhor. Um dia eu estarei contigo, mas enquanto eu estiver aqui, eu serei testemunho